Gente, vamos dar sequência. Eu vou apresentar de novo, porque agora a gente vai começar a gravar. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a presença de vocês, o apoio da GSK, aos palestrantes também. E vou chamar agora o doutor João Pedro para falar sobre EBUS, TBNA e CRIO EBUS quando indicar. Obrigada, João. Obrigado, boa noite. Agradeço aí o convite da Sopterge. Quem me convidou pessoalmente foi o professor Alexandre, mas agradeço em nome de toda a Sopterge. E a palestra de hoje vai ser EBUS TBNA e CRIO EBUS, quando indicar. Felicidade de poder estar aqui junto com o Amir, compartilhando esse debate sobre TERG. Eu sou João Pedro, sou médico pneumologista e professor do Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ. Então vamos abrir com dois casos clínicos, né? Essa é uma paciente de 40 e poucos anos, com quadro de tosse seca arrastada e dispneia aos esforços. Tinha essa tomografia com algumas alterações intersticiais nos lobos superiores, e na tomografia, na parte de mediastino, a gente via linfonodos um pouco aumentados e também com calcificações. Essa paciente já tinha sido submetida em outro serviço a uma broncoscopia com lavado broncoalveolar e também a um procedimento de EBUS, mas sem uma definição diagnóstica. Caso clínico 2, uma paciente já um pouco mais idosa, ex-tabagista. Ela tinha, não vai dar para ver muito bem, está corrido aqui o vídeo, mas ela tinha opacidades periféricas em vidro fosco, tinha feito uma punção percutânea com diagnóstico de um adenocarcinoma, mas chamava a atenção uma evolução muito lenta, e quando ela fez o PET, mostrou esses linfonodos muito aumentados no mediastino e no hilo à direita. Então, a oncologista estava um pouco preocupada se realmente se tratava do mesmo diagnóstico do adenocarcinoma que tinha sido puncionado. Então, a gente começar a falar um pouco de EBUS TBNA, né? TBNA, a punção aspirativa transbrônquica guiada por EBUS. Quais são as indicações clássicas para fazer a técnica de EBUS, né? A gente sabe que carro-chefe, diagnóstico, estadiamento do câncer de pulmão, reestadiamento do mediastino depois de terapia neoadjuvante, diagnóstico de doença metastática extratorácica acometendo o mediastino e investigação de linfadenopatia mediastinal isolada, né? Por exemplo, sarcoidose, tuberculose, suspeita de linfoma. A gente sabe que, na grande maioria dos casos, já está bem comprovado que a técnica de EBUS pode auxiliar bastante no diagnóstico, no estadiamento desse tipo de doença, talvez com uma ressalva em relação ao linfoma, doença linfoproliferativa, que a gente sabe que a amostra citopatológica no aspirado da agulha muitas vezes é insuficiente para um patologista conseguir definir um diagnóstico. Ele precisa de estrutura celular, então nem sempre o linfoma talvez a gente consiga o diagnóstico por EBUS, né? Então, em relação às indicações, né, começando com o estadiamento do câncer de pulmão, isso já bem estabelecido desde 2013 pelo guideline da CHESS, né? A gente sabe que pacientes que têm linfonodos aumentados no mediastino ou hipermetabólicos no PET, pacientes que têm tumores centrais maiores que 3 centímetros ou com linfadenopatia hilar, esses pacientes devem ser submetidos a estadiamento invasivo do mediastino, pensando em câncer de pulmão, e, como primeira opção, usar o método de EBUS, né? Além disso, a gente tem pacientes que têm essa doença que a gente chama de bulk disease, né? Um acometimento mais extenso do mediastino, quando só pela imagem a gente já define que não é preciso fazer o estadiamento, mas muitas vezes a técnica de EBUS pode ajudar também no diagnóstico nesses casos, que às vezes não tem uma doença endobronquica, então a gente utiliza o método de EBUS, a punção aspirativa, para dar o diagnóstico. E temos também os casos de pacientes com a doença periférica menor do que 3 centímetros, sem alteração no mediastino. Aqui, então, a gente pode passar direto para a cirurgia sem precisar avaliar invasivamente o mediastino, né? Já em 2016, a gente tem meta-análise comparando a técnica de EBUS com a técnica de mediastinoscopia.
E aqui a gente vê que as técnicas são equivalentes, existe quase que uma tendência a levar para o lado da técnica ultrassonográfica, mas cruza a linha médica, então a linha média, então a gente pode dizer que os métodos são equivalentes, mas uma menor taxa de complicação para os procedimentos endoscópicos, então definido que seria uma primeira opção de abordagem invasiva do mediastino, né? Quando a gente passa a falar do diagnóstico do câncer de pulmão, eu costumo usar essa imagem do Sherpa lá no Himalaia, né? A gente usa técnicas que são minimamente invasivas, quer dizer, a gente tem que invadir o mínimo possível o paciente com instrumentos menores, punções menores, mas é importante trazer muita informação. Tem um peso muito grande nessa agulha. A gente não basta mais dizer se é um câncer de pulmão pequenas células ou não pequenas células, se é adenocarcinoma ou se é um carcinoma escamoso. A gente precisa trabalhar mais essa amostra, muitas vezes ter análise molecular, também PDL1, para que o oncologista consiga definir bem qual o tratamento individualizado desse paciente, né? Nesse caso aqui, a gente vai para o mais avançado, digamos, diagnóstico molecular do câncer de pulmão, e a gente vê que os estudos mostram que, para fazer análise de EGFR e ALK, que são as mutações mais comuns, a técnica de agulha também parece ser adequada, mas chamando a atenção que, para que a gente tenha uma amostra adequada para análise molecular, é preciso ter mais do que 100 células. Então, tem que chamar a atenção que, para fazer o procedimento, ele é examinador dependente, depende do broncoscopista, depende do patologista em sala, então a gente precisa se comunicar bem, ter uma amostra boa para que então seja possível a gente chegar próximo desses números. Se a amostra for inadequada, se for hiposcelular, não vai ter DNA suficiente para a gente conseguir chegar aí, né? Agora, falando um pouco de linfoma, que eu tinha comentado então lá do início, esse é um estudo de 2019, então, que foi tentar avaliar qual era o papel do EBUS, TBNA para o diagnóstico do linfoma, e a gente vê aqui aquilo que eu tinha comentado, né? Até para dizer que é linfoma, o patologista consegue chegar na agulha com uma sensibilidade boa, de 72% até, mas para subtipagem de linfoma, que no fundo é bastante importante para definir o tratamento, a gente fica bem abaixo, em torno de 24%. Então a agulha sofre um pouco nesse momento, porque o patologista precisa de estrutura celular, né? Aí a gente diz que o linfoma é o calcanhar de Aquiles do EBUS. Aqui a gente tinha uma dificuldade de avançar nesse tipo de paciente, né? E aí o que surgiu? Na verdade, uma ideia dos próprios broncoscopistas, né, de juntar duas técnicas. A gente tem a técnica, então, que eu estou comentando, do EBUS, quando a gente tem um broncoscópio híbrido com um transdutor de ultrassom e a gente consegue ter acesso ultrassonográfico às estruturas que estão adjacentes à árvore brônquica, né? Com a técnica de criobiópsia, a gente tem uma probe, que essa ponta da probe é congelada por um efeito de um gás que entra sob alta pressão aqui, e com isso a gente consegue fazer um congelamento, grudar no tecido e tirar grandes fragmentos, né? Então, o que a gente quer é juntar essa possibilidade de acessar o que está adjacente à árvore traqueobrônquica com grandes fragmentos, né? Juntando essas duas técnicas, a gente dá um match, que é para conseguir, então, criar o CRIO-EBUS ou EBUS-TBMC. A gente vai ver também nos artigos que é Transbronchial Mediastinal Cryobiopsy. Falando então de EBUS-TBMC, a gente já tem um estudo randomizado, foi feito na China, com participação também do Felix Hetz, que é um broncoscopista muito experiente da Alemanha, e aqui eles juntaram pacientes, fizeram no mesmo paciente com indicação de avaliação mediastinal a punção aspirativa e logo a seguir a criobiópsia mediastinal. E o que a gente vê? Quando compara o rendimento diagnóstico, houve uma melhora do rendimento em relação à criobiópsia, 91%, quando comparado à punção aspirativa. E onde é que estava essa grande diferença, né? Isso é interessante que eles estratificaram aqui. Se a gente fala de tumor comum, os carcinomas, né? Aqui não houve diferença, ó, 127, 129, não tem um P significativo, então aqui não teve diferença entre ir na agulha ou fazer a criobiópsia, mas
se a gente for para tumores incomuns, como carcinoides, sarcomatoides, linfoma, carcinoma tímico, aqui a gente tem uma diferença estatística favorecendo a criobiópsia mediastinal e também, surpreendentemente, em doenças benignas, como sarcoidose, tuberculose, também um favorecimento em relação à criobiópsia quando comparada com agulha, né? Isso também é mostrado já numa revisão sistemática publicada em 2023. O que a gente vê? Quando a gente está falando de doenças benignas, né, o rendimento diagnóstico da criobiópsia mediastinal parece ser melhor do que a agulha, né? Então, aqui favorecendo a criobiópsia. Quando a gente fala de doença maligna, se é câncer de pulmão, não tem diferença entre puncionar com agulha ou com a criobiópsia, mas se são outros tumores, aqui a gente tem uma diferença favorecendo a crio, então. Tá? E esse é um estudo bem recente, saiu algumas poucas semanas atrás, publicado pelo o Miguel Arissa, que é lá da Espanha, o Palhares também. A gente tem aqui o Sami Oniantia, também lá da Alemanha, muito envolvido com essas pesquisas de criobiópsia. Então, pegaram um estudo multicêntrico com 12 hospitais, 5 países, pacientes com suspeita diagnóstica de linfoma. E o que a gente vê é que fazendo o EBUS com agulha e com a criobiópsia, foi possível atingir aqui um diagnóstico total de 95% utilizando a técnica de criobiópsia, então conseguindo bypassar aquela dificuldade que existia só com a agulha, porque a partir desse momento a gente tem estrutura celular. Então o patologista consegue lidar melhor com esse material e oferecer um diagnóstico mais estabelecido. E como é que a gente faz como é que a gente junta então a técnica de EBUS com a técnica de criobiópsia? A gente já tem uma proposta de estandartizar esse método. Novamente aqui, o pessoal da Espanha e o Sami também atuando bastante para divulgar o método. A gente tem seguido isso lá na UFRJ. Eu tinha uma resistência inicial a fazer esse procedimento, porque eu tinha muito medo de que, quando a gente retira todo o broncoscópio junto com o fragmento, a gente sabe que o equipamento de EBUS é um equipamento muito sensível, a gente tem muito carinho por ele, medo que ele quebre, então eu estava ansioso e preocupado da gente fazer os procedimentos e danificar o equipamento. A gente conversou com a Sara Tomasetti, que tem muita experiência com criobiópsia, é uma broncoscopista italiana excelente, e a Sara realmente tranquilizou a gente e falou assim, it's a walk in the park, pode fazer, e realmente a gente começou a fazer e percebeu que era possível sem danificar o equipamento. Muito legal que a Sara teve aqui no Congresso da Sopterge da última vez, e ela vai voltar esse ano, vai estar inclusive no curso pré-congresso, é excelente, é uma excelente parceira, as aulas delas são ótimas, vai ser muito bom ter ela aqui mais uma vez. Então, aqui um esqueminha para mostrar como é que a gente tem feito o procedimento. A gente tem o linfonodo, né? A cartilagem aqui da traqueia ou da árvore brônquica, né? E envolvendo o linfonodo, algo que a gente não dava muita bola antes, tem uma cápsula, né? A gente não se ligava muito na cápsula porque a agulha é afiada, então entrava fácil no linfonodo, né? Só que agora a gente tem uma probe que é romba. Para entrar no linfonodo, essa cápsula faz diferença. Então, aqui está o início do procedimento para vocês começarem a perceber. Aqui a gente tem um linfonodo, aqui está a cartilagem e aqui a gente entrou com a agulha dentro do linfonodo, né? Mostrando ali. A agulhinha aqui a gente vai começar a ver a punção aspirativa, né? Aqui está a seringa com vácuo, começando a fazer a punção aspirativa. Esse é um método de EBUS-TBNA tradicional. E daqui a pouco vocês vão ver que a ideia vai ser recuar um pouco a agulha e a gente começar a trabalhar aqui na cápsula do linfonodo, ó. Que a ideia é romper essa cápsula, então, para criar um caminho para que seja possível entrar com a probe de criobiópsia. Então, aqui mostrando o esquema, né? A gente entra com a agulha primeiro no linfonodo, faz os movimentos de punção aspirativa, né? Esses movimentos muitas vezes conseguem fazer na imagem ultrassonográfica que a gente faça uma tatuagem ali, quer dizer,
fica marcado onde está, e isso ajuda a gente guiar a entrar sempre no mesmo local com a agulha. Depois a gente começa a focar só na cápsula aqui, até o momento que é possível, então, romper essa cápsula, e essa é a estrutura ideal que a gente tem, né? Uma tatuagem e a cápsula rompida, porque aqui a gente consegue entrar, então, com a probe de crio, faz o congelamento e depois retira o fragmento de dentro do linfonodo, tá? Então, aqui vocês vão ver novamente a gente trabalhando aqui na cápsula do linfonodo. Olha aqui, linfonodo aqui, vaso aqui embaixo, a agulha, e aqui a gente está fazendo a punção aspirativa, tentando romper essa cápsula. Em algum momento, para de ter resistência e a gente percebe que está entrando muito fácil, né? E depois que a gente consegue, então, romper, é possível, guiado só pela imagem de ultrassom, entrar com a probe de crio. Parou aqui o vídeo? Acho que parou, né? Kaique? Eu acho que parou. Aqui eu não estou mais passando. Não sei se isso aqui. Travou aqui. O programa. Travou aí? Vou reiniciar. Vamos lá. Aqui vocês vão ver, em dado momento, a gente entrando, então, com a probe de criobiópsia. Ela vai aparecer aqui dentro do linfonodo. Está aqui a probe aqui dentro. Quando a gente tem essa imagem, então, a gente congela e depois tira o fragmento. Então, vocês vão ver aqui no vídeo com a Bianca fazendo o procedimento. Aquela mesma paciente, né? Avançando, agora sim, probe de crio aqui dentro, congela e puxa. E essa é o que a gente pretende ter, esses fragmentos grandes de estruturas linfonodais, né? A gente veio aqui uma paciente que a gente fez criobiópsia do parênquima pulmonar e também criobiópsia mediastinal. Esses fragmentos grandes são bastante bons para ter um diagnóstico, né? Em relação ao número de passes, tempo da congelação, para quem vai fazer o procedimento, já existe, inclusive, guidelines para guiar nesse momento. Um dos autores é o SSCO, já podemos dizer que é um parceiro nosso lá da FRJ, um broncoscopista da Malásia que tem publicado muito, muito gabarito. Ele descreveu aí esse artigo e mostra o que é importante para a gente. A gente tem que ter amostras maiores do que 4 milímetros, então o tamanho da amostra é importante. Em relação ao número de passes, quantas vezes a gente vai entrar com a probe do linfonodo, a partir de 2 a 3 passos já é suficiente, mas não basta fazer um só. E tempo de congelamento, a partir de 3 segundos, parece que o tempo já é suficiente, né? Essa experiência que a gente tem lá no Instituto de Doenças do Tórax, maior orgulho, nós fomos os pioneiros no Brasil a fazer esse procedimento. Em 2023, publicamos o primeiro caso feito no Brasil em 2023, mas foi publicado em 2024, né? Ano passado levamos essa coorte para o Congresso Brasileiro da SBPT em Florianópolis. Estávamos com 30 procedimentos e a gente vê aqui que é próximo do que mostra a literatura, né? Quando a gente está falando de não neoplasia de pulmão, é importante a gente fazer a crio, porque aumenta bastante o rendimento diagnóstico. E atualmente a gente já está com 60 casos de Ebúster BMC, quer dizer, o serviço está funcionando a pleno vapor, e é maior orgulho dizer que
Nós somos pioneiros, temos o maior número aqui do Brasil e provavelmente também da América Latina, lá no estudo de doença do tórax. Voltando àqueles casos clínicos iniciais, a gente tem aqui aquela paciente de 40 e poucos anos, com quadro de tosse seca, dispneia progressiva, essas alterações intersticiais, já tinha feito procedimento de lavado broncoalveolar e EBUS-TBNA, e a gente então optou por progredir a investigação. Ela, na verdade, fez criobiópsia transbrônquica e crioebus. Esse é o procedimento que a gente fez. Na época, a gente ainda estava usando uma metodologia um pouquinho diferente, porque a gente se guiava pela imagem traqueobrônquica, a gente não estava se guiando só pela imagem do ultrassom. Atualmente, a gente nem olha mais para a imagem traqueobrônquica, a gente fica focado realmente nos marcos ultrassonográficos. Aqui a gente vê a probe entrando, então, no mediastino da paciente. Vocês vão ver a imagem aqui. E a partir desse momento, dessa probe ali dentro, em algum momento a gente vai congelar e depois retirar todo o fragmento, né? A gente fez a amostra de punção aspirativa e a gente vê que realmente não houve o diagnóstico nesse caso. E aqui, no caso da criobiópsia, foi possível, então, detectar os granulomas, mostrando uma linfadenite crônica granulomatosa, o que ajudou no diagnóstico dessa paciente. E no caso dessa segunda paciente, que tinha já um diagnóstico de adenocarcinoma, mas essas grandes linfadenomegalias mediastinais, a oncologista estava preocupada de serem duas doenças, talvez um linfoma indolente no mediastino. A gente fez o crioebus, eu vou passar um pouquinho rápido esse vídeo, porque já avançou um pouco, mas o que mostra é que na cadeia 4R, na punção aspirativa, tinha adenocarcinoma e na criobiópsia também adenocarcinoma. Então, quando a gente está falando de câncer de pulmão, a agulha funciona muito bem, parece que a crio é muito semelhante nesse caso, tá? Então, terminando aqui, fazendo um grande resumo, né? EBUS-TBNA e EBUS-TBMC, quando indicar, se a gente está falando de câncer de pulmão, EBUS-TBNA é o carro-chefe, deve continuar a ser. Eu usei aqui essa flechinha. Peço para os residentes, quando tiverem alguma imagem melhor, de uma seta, alguma coisa assim. Eu não achei outra coisa no PowerPoint. Linfoma, sem dúvida, eu acho que você está pensando em linfoma, tem que partir direto para o crioebus, ou então vai fazer um procedimento cirúrgico. Eu acho que não vale insistir com agulha quando a gente tem como principal diagnóstico o linfoma. Tumores raros, doenças benignas, se possível, usar também o crioebus, mas a agulha também funciona. Então, não é dizer que não, a gente não vai usar mais agulha, mas se a gente tiver a disponibilidade de utilizar também o crioebus, vai ajudar a aumentar o rendimento diagnóstico nesses casos. Tem uma dúvida aqui em relação à análise molecular do câncer de pulmão. Só tem um trabalho do Miguel Ariza, que ele, num subgrupo, ele notou que havia uma certa melhora em estudos de análise molecular nas amostras de criobiópsia comparada com câncer de pulmão, mas isso ainda não está realmente claro na literatura. O Fábio Cunita, que é médico lá do serviço do Instituto de Doenças do Tórax, está com um projeto de mestrado dele, exatamente isso que a gente quer testar. Ele vai funcionar com agulha e fazer o criobus. A gente vai mandar esse material para o laboratório e quantificar DNA, que aí acho que vai ajudar a dar essa resposta, que é uma resposta importante atualmente. Bom, deixando aqui alguns jabás, né? Estamos aqui na Sopterge, acho que nem precisa lembrar muito do congresso importante que a gente vai ter, o Pneumo em Rio, agora no início de outubro. Teremos um curso pré-congresso também bem interessante de broncoscopia. A Sara Tomassetti vai participar com a gente, então vai ser bastante bom. E aqui esse foi um slide cedido pelo Amir, se vocês conhecem broncoscopistas jovens ou não jovens, que estão um pouco perdidos, estão querendo saber de novas técnicas, descobrir quais são os caminhos que a gente deve seguir atualmente. E se vocês não têm o Amir ao seu lado, no serviço, para te guiar no dia a dia, eu diria que o caminho
vir para o ERA. O ERA vai ser um encontro de endoscopia respiratória avançada, ser feito no final de outubro aqui no Rio de Janeiro. É organizado pelo Instituto de Doenças do Tórax, em parceria com o time Bronco, que é um grupo de jovens pneumologistas formados lá no FRJ, e a gente vai ter umas feras internacionais aqui. O Yuka Nema é o principal, a principal pessoa que fez as maiores publicações de EBUs no mundo, na Europa e no mundo. O Ko, eu citei aqui os trabalhos dele, é um broncoscopista jovem da Malásia, excelente. O Sami Oniantia está na ponta aí dos trabalhos de crioebus, e a gente também terá essa médica Lamia Moran, do Marrocos, que vem falar sobre um programa que ela está desenvolvendo de mulheres em pneumologia intervencionista, que é Women in Interventional Pneumology, um grupo que ela está criando, que é muito interessante, divulgando a participação das mulheres também. Então, para quem se interessar, vai ser um excelente evento no fim de outubro. Obrigado. Esse é o nosso grupo, com foto de hoje. Pega o outro. Obrigada, João, foi excelente. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu sei que não é o foco exatamente da apresentação, mas queria que você comentasse um pouco sobre punção, se for uma punção guiada por radioterminação, enfim, guiada por ultrassom, tomografia, que seja, por agulha, com essas técnicas que você apresentou do ultrassom, né, da tricoscopia, o trebus linear e da criobus, porque o trabalho que você apresentou compara trebus linear com criobus, certo? Sim, sim. Existe um trabalho comparando com punção né, guiada por imagem e comparando rendimento, segurança. Segurança a gente já sabe, né, que é melhor, mas e rendimento? Diagnóstico. Quando a gente está falando de EBUS linear, crioebus, a gente está falando de alterações centrais, né? Estamos falando de mediastino ou lesões que estão adjacentes às vias aéreas mais centrais. A gente tem até outro tipo de EBUS, que não foi o tema da aula, que é o EBUS radial, né? O EBUS radial a gente vai investigar lesões pulmonares periféricas, né? E aí a gente identifica a lesão pulmonar periférica e pode fazer biópsia transbrônquica. Outro tipo de procedimento. Esse tipo de procedimento, quer dizer, quando a gente está falando de biópsia transbrônquica, EBUS radial, aí sim cabe talvez uma comparação com a punção percutânea guiada por tomografia, né? Porque a gente está falando de periferia. Aqui a gente está falando realmente do mediastino, e aí não cabe muito fazer uma punção percutânea transtorácica, né? No EBUS radial, biópsia transbrônquica, está se aumentando muito o rendimento, a gente somando algumas técnicas, né? Utilizando técnicas de navegação, que pode ser o próprio EBUS radial. Lá nos Estados Unidos tem muita gente fazendo broncoscopia robótica, mas isso acho que ainda é longe da nossa realidade aqui. A gente está desenvolvendo uma técnica muito interessante, que chama mapa brônquico, que é para a gente traçar um caminho para chegar nessas vias aéreas periféricas. E temos utilizado também a criobiópsia, com uma probe pequenininha de 1,1, para chegar melhor nessas lesões que estão muito na periferia. E aí, existem publicações, por exemplo, o Ko, que eu citei aqui, ele já está com publicações chegando a um rendimento diagnóstico de 90%, utilizando tudo isso junto. A gente está com uma coorte grande lá na UFRJ também, se eu não me engano, 150 pacientes. Estamos com um rendimento diagnóstico em torno de 76%. Bianca apresentou isso semana passada na ATS, né? Foi muito elogiada também. Então, é só porque punção percutânea transtorácica não concorre muito com o EBUS linear, tá? São coisas distintas. Não sei se deu para explicar. Quando você tem um cara que não chega, não chega anatomicamente pela técnica, mas não chega quanto a acesso, ou os colegas não pneumologistas não pensam nisso? Não sei se eu fui claro. Eu acho que a alternativa, quer dizer, se você não tem disponibilidade. Trabalho que deixa isso claro, entendeu? Pra gente. A alternativa, o EBUS, e é totalmente válida, é a mediastinoscopia. Quer dizer, o importante é você fazer o diagnóstico, se for ser mais invasivo, mediastinoscopia, não tem problema nenhum. Você tem que chegar ali e dar o diagnóstico, ou eventualmente, se está no hilo,
talvez fazer uma videotoracoscopia, mas uma punção percutânea transtorácica para essas lesões mais centrais, assim, existem casos que é possível, mas não é o dia a dia. A lesão do lobo superior direito. De lesão de lobo, que você mostrou? Oi? O caso que você mostrou não tinha lesão, tinha punção de linfonodo, tinha lesão Nos lobos superiores, dos órgãos sim. superiores. Eu estou perguntando se para esses casos, não lesões centrais, isso para mim está muito claro, né? Até pelo risco da punção ali, a proximidade com os vasos, fazendo um procedimento percutâneo. Estou falando em relação a esse tipo de lesão, se existe algum trabalho, alguma coisa que Não, então, mostra isso. aquele caso que eu apresentei, que era o primeiro caso, a paciente tinha alterações no parênquima pulmonar, uma doença intersticial ali. Então, a gente fez até criobiópsia transbrônquica do parênquima pulmonar, mas isso não era, digamos assim, o foco da aula, né? Não sei se não sei se eu estou sendo bem claro, quer dizer, uma coisa é o parênquima e a periferia, outra coisa eu estou falando de mediastino e lesões adjacentes à árvore traqueobrônquica, entendeu? Nesse caso, a punção percutânea transtorácica, assim, não costuma ser uma alternativa. Eventualmente, radiologistas muito bons conseguem traçar um caminho, eles injetam um pouco de soro para fazer um caminho para conseguir chegar ali, mas é a exceção, entendeu? João, parabéns pela exposição. Eu queria fazer uso da palavra aqui para os nossos colegas para dar uma informação que talvez não seja do conhecimento de todos. É que o nosso grupo, liderado pelo Amir e pelo João, né, através da tese de doutorado do João, que é o custo-benefício dos procedimentos com EBUS no estadiamento de tumores do mediastino, de linfonodos mediastinais, visando estadiamento para câncer de pulmão, foram trabalhos seminais que fizeram com que a Conitec e a Anvisa aprovassem esse método para o uso no SUS. É a incorporação tecnológica importante, que é a contribuição que o nosso grupo lá do Fundão, do IDT, liderado pelo Amir e pelo João Pedro, conseguimos. Essa é uma das funções da universidade, né? É criar o novo e trazê-lo para o benefício daqueles que estão acometidos pelo problema. E a segunda questão, eu queria também dizer a vocês que o João Pedro e o Ricardo foram recém-aprovados para o concurso de professor adjunto na nossa universidade, estão os dois aqui. Merecedores dessas palmas são jovens que estão levando à frente o projeto IDT, que tem mais de 60 anos. Queria dizer também que está aqui à minha esquerda o Medina, ex-residente nosso, que agora retorna. Né? Está ali a Maria Clara, está ali a Bianca, que brevemente estará entre nós, não só como mestranda, né, que trata-se da renovação importante na nossa área de conhecimento. Queria aproveitar aqui o espaço da Sopterj para saudá-los, né, e dar a todos o conhecimento do esforço que temos feito na UFRJ para inovar, para ensinar e para aprender. Mais alguém? João, antes de mais nada, fazer um pleonasmo aqui. Parabéns pela aula, por tudo aí. Eu sempre fui favorável à pergunta, não querendo lembrar Confúcio mais uma vez, né? Mas eu tinha duas situações. Gente, não sei se, acho que sim, claro, que normalmente o exame por ultrassom é muitas vezes operador dependente. Como isso influencia nessa técnica maravilhosa? Como se avalia isso? Como se passa a exigência para frente para essa realização? E uma outra, talvez mais simples, qual é o valor preditivo negativo desse procedimento para evitar uma mediastinoscopia? Em relação o procedimento é examinador dependente, né? Então, para você conseguir reproduzir esses números que são apresentados nos trabalhos, eu acho que logo os primeiros trabalhos de EBUS, eles insistiam muito que se você vai criar um serviço que vai fazer ecobroncoscopia, você precisa ter um banco de dados para saber quais são os seus resultados, né?
Então, isso a gente tem feito aí nesses 650 exames que a gente tem que ter banco de dados e tem que saber como é que está o seu rendimento, né? Porque senão pode ser que você esteja fazendo e não está acertando o linfonodo, ou não está vindo célula brônquica e tal. É examinador dependente. Sendo examinador dependente, a gente depende muito de treinamento, né? E aí volta a importância grande dos centros de treinamento, das universidades, quer dizer, da gente fazer curso, trazer as pessoas, ainda mais agora, quer dizer, que a gente teve esse grande sucesso no ano passado de conseguir a incorporação no SUS e também no rol da ANS, quer dizer, a gente tem um código de EBUS agora no rol da ANS, isso está sendo divulgado, quer dizer, o procedimento está sendo mais procurado, mas não adianta muita gente fazer e aí a gente começar a ter resultados ruins, isso vai cair, vai deixar de ser acreditado, né? Então, o treinamento é muito importante e é isso que a gente tem proposto muito, né? A gente tem um centro de treinamento de excelência, a gente criar cursos, trazer gente que é de alto patamar para vir treinar as pessoas. Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que, mesmo na sociedade de pneumologia, a gente vai precisar criar um programa acreditado de treinamento de EBUS para que isso possa ser disseminado de maneira mais adequada, né, do que só as pessoas simplesmente acharem que vão ver um procedimento e conseguir reproduzir, que não vai acontecer. A técnica é difícil. É diferente até da criobiópsia, que talvez você fazendo no modelo animal, um pouco depois você já pega a técnica, o EBUS é mais detalhado, e o CRIOBUS mais ainda. Em relação ao valor preditivo negativo, a gente tem comparação com a mediastinoscopia, os primeiros estudos, como eram os estudos exatamente pensando no estadiamento mediastinal do câncer de pulmão, um dos resultados mais importantes era o valor preditivo negativo para garantir que esse paciente pudesse ser operado a seguir, né? O ACER Trial, que é o primeiro trial realmente randomizado, controlado, que foi até conduzido pelo ANEMA, que estará aqui com a gente em outubro, mostrou que o valor preditivo negativo fica em torno de 89%, 90% para o EBUS e 87% para a mediastinoscopia, também sem diferença estatística. Então, mais ou menos isso que a gente tem de valor preditivo negativo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu. Eu que sou chato, tá? Eu acho que isso é suficiente para evitar a mediastinoscopia? Sim, aí a gente tem... Outra questão, né? Mas eu acho, na minha opinião pessoal, eu não sei que valor teria, sim, acho que seria. Acho que é um valor alto. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de trazer à reflexão é, uma vez que a gente está à frente, a gente mais responsabilidade tem. Como vocês estão pensando em diminuir essa distância operador dependente para a qualificação de quem realmente faz o método? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é até muito interessante, porque é realmente como é que se faz a linha do conhecimento está avançando exatamente nesse sentido. Os primeiros trabalhos, quer dizer, o que eles mostravam? Ele fala, não, se um resultado negativo, será que a gente pode confiar ou não? Os primeiros trabalhos mostravam que, quando era negativo, o paciente era levado para uma mediastinoscopia confirmatória, para depois ter a garantia de que ele poderia ser levado a um procedimento cirúrgico, né? O próprio ACET Trial foi feito assim. Mas, em 2021, a gente teve uma publicação também do grupo do ANEMA, randomizado, controlado, estudando exatamente, o MEDIAS Trial que chama, estudando exatamente se você poderia necessitar de uma mediastinoscopia ou de uma avaliação cirúrgica confirmatória ou não. Quer dizer, os pacientes que tinham resultados negativos ou iam direto para a cirurgia ou então faziam uma confirmação ou não. Era um estudo de não inferioridade, tá? E o que esse estudo mostrou foi que não teve diferença, entendeu? Então, a princípio, se você faz o método de maneira adequada, quer dizer, no estudo, você não precisaria ter uma comprovação de um resultado negativo. Então, isso, do ponto de vista de literatura científica, tá ok, tá resolvido. Como diminuir esse gap? Quer dizer, é difícil, é muito difícil, porque poucos locais
tem a possibilidade de oferecer um treinamento prático, né? As pessoas conseguem ter aulas teóricas, por vezes até ter acesso a um simulador, mas você ir a um serviço e conseguir botar a mão, fazer os procedimentos, é difícil, né? No Brasil, a gente contou em termos de centros de treinamento, mesmo só aqui no Rio, em São Paulo, e pouquíssimos centros. Então, a maneira vai ser aumentar, né? A gente conseguir treinar mais pessoas. Acho que os centros de referência talvez ampliem um pouquinho. Esperança de que o Rio Grande do Sul também consiga fazer mais, Minas Gerais, lá no Nordeste também que isso cresça. Mas cabe a nós, eu acho que como referência, e acho que a gente tem um ponto aí, uma situação de liderança nacional, de realmente disseminar. Né? Isso que a gente está tentando fazer com esses eventos, com cursos online e tal. A ideia é realmente mostrar e ir treinar as pessoas, né? Não só na formação, que é fundamental, mas até os próprios centros de referência podem ter qualidades distintas. Sim, E a disseminação também pode ser dispersável, né, de sim. qualidade. A gente está agora com um exemplo bom em 2 lugares no Rio de Janeiro, quer dizer, que são de altíssima qualidade, né? E a gente está exportando pessoas. Por exemplo, a Maria Clara, que está aqui, foi contratada pela EBSER no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é um centro de altíssima excelência, conhecido pela broncoscopia professor Júdice, professor Omar. Eles não sabem fazer EBUS e eles conseguiram comprar um equipamento. Então, a Maria Clara vai conseguir levar essa tecnologia lá para a UF. A gente tem a Bianca, que foi contratada pelo INCA. A Bianca também treinada por nós, continua trabalhando no serviço, agora está no INCA. Embora seja o INCA, né? Não tem gente que faça EBUS com qualidade lá. Então, está levando a tecnologia para lá e fazendo com que mais pessoas possam ser treinadas e fazer o procedimento. A ideia é essa mesmo, a gente espalhar. Não, a minha pergunta era de acesso. Aí você já respondeu da ANS, né? Também já tem um código? Isso já está 40, 20, 27, 89. Isso tá, do ano passado para cá, isso entrou em junho do ano passado, quer dizer, abril a gente teve a aprovação na Conitec, 60 dias depois a ANS foi obrigada, por força de lei também, a entrar no rol. Infelizmente, está, por enquanto, só relacionado ao estadiamento mediastinal do câncer de pulmão. Mas o que a gente tem visto, existia uma resistência inicial, mas que está sendo vencida. Cada vez mais a gente tem solicitado e a maioria dos planos, aos poucos, aceitando. Existia antes uma questão de que diziam, não tem um acordo com o hospital para fazer, ainda não está estabelecido, mas isso, aos poucos, eu acho que está acontecendo. Não está zerado ainda, mas já em outra situação. Então, João, parabéns também. Uma excelente apresentação. Eu queria só uma pergunta mais operacional mesmo em relação a esses fragmentos. Quando você falou da questão das lesões benignas, em particular das micobactérias, esse material para testes moleculares, essas variações de temperatura de material, esses estudos foram associados com testes de biologia molecular ou foram estudos basicamente de achados anatomopatológicos? E isso interfere de alguma forma no rendimento desses testes moleculares de alvos específicos ou não? Isso, quer dizer, na agulha, a gente tem isso já bem estabelecido, né? Teste molecular funcionando, Eu cultura. falo mais por conta da Sim. variação de temperatura. Na CRIO, outro campo bem interessante, eu acho que cabe a nós também fazer essa pesquisa. A gente teve ano passado também um poster que era Frozen but not dead, né? Isso, de amostra de criobiópsia, e que a gente teve o crescimento da cultura. A gente já teve crescimento de cultura de micobactéria e tuberculose e já teve crescimento de cultura de histoplasma. Quer dizer, isso é possível, mas a gente não tem ainda dado estatístico, e mesmo literatura publicada, não encontrei ainda sobre isso. Eu acho que é um campo que a gente tem que pesquisar lá na UFRJ mesmo. Tá, e teste molecular feito nessas Teste amostras, molecular o não tem problema. TRM sem problema. funciona bem, mesmo com essas variações de temperatura. TRM sem interfere. problema. TRM sem Perfeito. problema. Mais alguém? Então, obrigado, João, mais uma vez. Tá? Parabéns. Obrigado.
Aí, Caí. Só para lembrar vocês das inscrições para o nosso congresso, ainda está no segundo lote até dia 7 de junho, com os valores promocionais, e também do podcast que vai ser lançado dia 2, dia do pneumologista, né? Parabéns a todos nós. Obrigada.